Olá, a graça e a paz de Cristo a todos vocês que nos assistem. Eu sou o presbítero Adalto e sirvo a Deus aqui na primeira igreja de Cristo Jesus de Mandaguaçu, no Paraná. E hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus e orar com você. Se você por acaso tiver um pedido de oração, deixe aí nos comentários e nós teremos o prazer de orar por você. Caso você more aqui por perto, nós teremos um grande prazer em recebê-los também aqui na Igreja de Cristo Jesus. Lembrando que o nosso querido editor vai colocar aí no vídeo o endereço e os horários dos nossos cultos semanais. Só lembrando também que neste momento de pandemia, nossa igreja está tomando todos os cuidados. Lembrando que os cultos são realizados com uso de máscara e nós teremos o prazer de receber você aqui, tomando todas as precauções e todos os cuidados também com a sua saúde. Que Deus abençoe você e vem comigo na palavra de Deus. Você já teve um dia ruim? E uma semana ruim? E um ano ruim? Você já teve? Você há de concordar comigo que nós estamos tendo um ano ruim. Nós iniciamos um ano ruim. Mas mesmo assim, apesar das nossas dificuldades, do sofrimento que nós estamos enfrentando, nós estamos passando um momento de pandemia, um momento de preocupação, mas mesmo assim nós, como povo de Deus, não podemos deixar de buscar a Deus. Situações ruins e as adversidades não devem mudar o status da nossa fé. Pelo contrário, são nos momentos difíceis que a fé deve se manifestar com mais força. O Salmo número 34, o versículo 1, nós podemos ler a seguinte mensagem: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Este salmo, meus irmãos, foi escrito por Davi, como grande maioria dos salmos, quando ele foi levado à presença de um rei chamado Aquis, da cidade de Gate. Davi então se finge de louco e ele é liberto daquela situação. E ele compõe esse salmo para louvar e agradecer a Deus pelo grande livramento. Essa história está registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, dos versos 10 a 15. Em todo o tempo, foi uma escolha pessoal de Davi. Davi diz que na vida dele sempre haverá um tempo para estar louvando a Deus. Esse tempo pode ser o tempo cronológico, pode ser de manhã, pode ser à tarde e pode ser à noite. Esse tempo também pode ser o tempo das estações do ano, pode ser no verão, pode ser no outono, pode ser no inverno ou pode ser na primavera. Esse tempo também pode ser o tempo da nossa vida, na infância, na juventude e na velhice. E também pode ser um tempo emocional, um tempo de alegria ou no tempo da tristeza. Quantas situações nós já enfrentamos? Como eu disse, tempos bons, tempos ruins. Alguns desse período que nós estamos passando, ou muitos estão passando um período difícil, um período de angústia. Às vezes outros, apesar da situação que vivemos, estão passando por períodos não tão difíceis assim. Mas nós, como seres humanos em nossa vida, sempre passaremos por momentos bons e por momentos difíceis. E aqui esse personagem chamado Davi, se você conhece a história de Davi, sabe que ele já enfrentou muitas situações difíceis, mas a sua convicção, a sua escolha foi de, não importa o que ele enfrente, ele escolheu louvar a Deus, tanto nos momentos ruins, quanto nos momentos bons. Então Davi criou uma convicção que nós podemos ver nesse Salmo de número 34. Em todo tempo eu vou louvar a Deus. E você? Qual é a sua convicção? Qual é a sua escolha? Você já chegou a essa surpreendente conclusão? Você já pensou, você já manifestou a sua fé mesmo em momentos ruins?
Você já escolheu louvar a Deus em toda e qualquer situação? O Salmo 34 vai nos demonstrar que Davi chegou, ou como Davi chegou a essa resolução ou essa determinação. Nós podemos olhar no Salmo 34 e ver os motivos que levaram Davi a dizer no seu coração, com a sua alma: eu louvarei ao Senhor, não importa a situação que eu enfrente. Olha, em primeiro lugar, nós podemos ver que Davi louva a Deus, porque Deus o escuta. O versículo 4 do Salmo 34 diz assim: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. Nós devemos louvar a Deus, porque Deus sempre há de nos ouvir. Nos momentos ruins, nós podemos louvar a Deus porque Deus está nos ouvindo. E nos momentos de alegria também, Deus irá nos ouvir. A agenda de Deus nunca estará cheia para nós. A agenda de Deus nunca estará ocupada para aquele que olha para Ele e pede o seu auxílio. Deus nunca estará ocupado demais para nos atender. Por esse fato, nós, assim como Davi, podemos e devemos louvar a Deus. Davi também escolhe louvar a Deus em todo o tempo, porque Deus é aquele que lhe dá discernimento. O versículo 5 diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Nós estamos vivendo um período difícil, de muitas incertezas. Os governos não sabem bem como lidar com essa situação. Os médicos e a ciência também estão ainda aprendendo a resolver essa calamidade. E nós, em vários momentos de nossa vida, podemos enfrentar situações de dúvidas. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Deus pode, Ele nos dá o discernimento. Se você pedir para Deus, para que Ele possa, ou Ele vai te ouvir. E se você falar com Deus, certamente Deus vai colocar no seu coração, Ele vai tirar as suas dúvidas e vai te ajudar nas escolhas difíceis que nós temos que fazer. Então Davi louva a Deus, porque Deus é Deus que lhe dá discernimento, e Deus pode ainda hoje nos dar discernimento. Em terceiro lugar, Davi louva a Deus porque ele pode desfrutar da presença de Deus. O versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. E no versículo 18 ele diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Nós podemos notar que não é um anjo, mas é o anjo do Senhor, ou seja, é a presença de Deus. Deus é aquele que não nos abandona nos momentos difíceis. Você, como eu disse, pode ter enfrentado situações difíceis na sua vida. E é comum muitas vezes, quando nós estamos na dificuldade, as pessoas se desviam de nós, as pessoas se afastam de nós. Mas em Deus há uma garantia: a presença de Deus. Deus sempre estará conosco. E isso é um grande motivo para que nós louvamos a Deus em toda e qualquer situação. Em quarto lugar, Davi louva a Deus no Salmo 34, porque Deus é aquele que o livra. O versículo 22 diz assim: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Então Davi confia em Deus, porque Deus é aquele que pode lhe dar o livramento. Deus é aquele que tem poder de resgatar Davi e salvar Davi. Se você estudar a vida de Davi, se você buscar na Bíblia Sagrada as histórias do rei Davi, você vai ver quantas vezes ele foi livrado, quantas vezes ele conseguiu ser salvo de situações terríveis, situações drásticas. Assim é o nosso Deus. Nós louvamos a Deus porque Deus é aquele que pode nos dar o livramento. Ele livra os seus servos. E nós que confiamos em Deus, podemos ter essa certeza: Ele há de nos livrar. Então, meus irmãos, essa é a boa notícia de Deus para você. Hoje, muitas podem ser as nossas aflições, muitas podem ser as nossas angústias, mas o Senhor, o nosso Deus, pode nos livrar de todas. Por isso, busque e louve a Deus em todo o tempo.
mesmo que esses sejam tempos difíceis. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vai nos dar tantos motivos para louvar e buscar a presença de Deus. E só aqui no Salmo 34 nós podemos ver tantos motivos que nos levam a buscar a presença de Deus. Então, busque a presença de Deus. Esteja você numa situação difícil ou esteja você numa boa situação, lembre-se que em Deus há um bom refúgio a você. Oremos a Deus nesse momento. Senhor Deus, abençoa essa pessoa que nos ouve, abençoe os nossos irmãos e coloca nos seus corações a convicção que o Senhor está presente em toda e qualquer situação. Nós pedimos, Senhor amado, que o Senhor entre com a tua providência nos lares onde chega essa mensagem e que essas pessoas possam ser abençoadas pela tua presença, que elas possam sentir o livramento do Senhor e saber que o Senhor é aquele que pode livrar, que tem poder de livrar todos aqueles que o buscam. Por isso, abençoe e dá graça a todos esses que oram conosco nesse momento. Amém. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, se você quiser uma oração especial, deixe aí nos seus comentários os pedidos de oração. E eu peço gentilmente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.